Se você sabe onde está o profeta Daniel, ajuda quem não sabe. Profeta Daniel, capítulo 3. Eu acredito que, se não todos, a maioria aqui conhecem esse texto. Eu quero falar de forma objetiva, direta contigo, alguns princípios. Nós vamos ler todo o capítulo. Se tiver alguém sem Bíblia perto de você, levanta a mão assim, e nós vamos entregar uma Bíblia de presente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Eu vou ler então a partir do versículo 1. Te convido a ler de forma alternada comigo. Aqui conta a história não de Daniel, mas de 3 amigos de Daniel. Homens que entraram para a história como exemplo para nós de firmeza, de coragem, não de perfeição. Perfeição não existe, somos homens falhos. Mas demonstraram coragem e firmeza em uma situação em que tudo estava contra eles, menos o Senhor. Fala para o teu irmão, Deus está contigo, meu irmão. Agora completa a frase, diga assim, se você estiver com Ele. Amém? Não confunda as coisas. Deus está contigo se você estiver com Ele, amém? Aqui em Daniel, então, versículo 1 diz assim, ó. Ora, o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura, por 2,70 metros de largura, e ordenou que a pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. Leia comigo bem forte. Ordenou que todos os governadores... Não, leia igual homem, bem forte, amém? Versículo 2. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Amém? Então a elite, as autoridades, a nata estava convocada para aquele momento. Versículo 3 diz que todos eles vieram ficar em pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. Leia comigo 4. Aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povo de todas as nações, raças e línguas. Perceba que era uma reunião inclusiva, era para todos. Quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. O comando era simples. O que era para fazer? Ajoelhar e adorar a estátua. Comando simples, nada complexo, nada difícil. Versículo 6, leia comigo bem forte. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Versículo 7 vai dizer então, assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro, ou seja, obedeceram à lei, ou seja, fizeram o que as autoridades, a nata reunida ali fez, ou seja, fizeram o que todo mundo fazia, fizeram o que foram ordenados a fazer. Porém, olha só, o versículo 8 diz: foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Leia comigo. Eles disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Comando simples, ordem simples. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Leia comigo. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava. E ele lhes disse: é verdade
que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Leia. Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é? Leia aí, meu irmão. O que aconteceu? Quem é o Deus que poderá salvar? Ora, se está todo mundo fazendo, está todo mundo obedecendo, se é uma lei, é uma ordem, que Deus que poderá salvar? Olha o que esses homens então respondem. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender. Fala para o teu irmão assim: não se defenda. Quem é o seu defensor? É nada. Quem é teu defensor? Será que é mesmo? Por que então que muitas vezes nós ficamos nos defendendo, nos degladiando, se nós temos um defensor? Olha que resposta desses homens. Rei, nós não vamos nos defender. Leia comigo 17. Pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Leia comigo 19. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens e, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois mandou que seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha. Vamos lá? Os 3 jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida, e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. E amarrados, vamos lá? Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Leia comigo. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada. E o 4º homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos... Já mudou a conversa, né? Já mudou a conversa. Servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os 3 saíram da fornalha. Leia. E todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça. As suas roupas não estavam queimadas. Eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem. Pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Comigo? Por isso ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortado em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa mensagem, essa palavra. Eu peço que pelo Teu Espírito Santo, cada um de nós seja renovado, seja fortalecido, seja capacitado por essa verdade que liberta, transforma, que a fé seja fortalecida, seja gerada aqui, ó Pai, para a glória e honra do Teu nome. Nós repreendemos toda e qualquer ação do inimigo contra nós, contra a Tua vontade, contra a Tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar por um momento. O tema, como nós estamos vendo aí, é fique de pé. Não abaixe a guarda. Sabe, amados, Deus tem nos dado vitórias.
Eu louvo a Deus por isso. Deus tem nos capacitado. Temos tido lutas difíceis, mas o Senhor tem nos capacitado. Mas as vitórias não podem nos levar à fraqueza. A vitória não pode nos levar a ficarmos tranquilos. Fala para o teu irmão, não fique tranquilo. Fala para o teu irmão assim, fique em paz, mas não fique tranquilo. Amém? É diferente. Nós vamos nos acomodando, vamos ficando preguiçosos, vamos ficando acomodados, vamos ficando birrentos, mimizentos, com as vitórias que o Senhor vai nos dando. Nós temos aqui, então, essa situação. Não vou ficar trabalhando muito o texto, nós lemos juntos, mas o fato é que a vaidade, o egocentrismo, o humanismo daquele rei, que era o maior ali daquele contexto, então ele determina algo ali. Ele impõe um novo momento na cultura. Ele impõe ali um novo costume. E assim é até hoje. A cultura, os costumes surgem por conta da vaidade, do egocentrismo, do homem no centro das coisas e não Cristo no centro. E o fato é que aquele novo costume, aquela nova ordem, ia contra o que Deus determinava. E a pena era a morte para quem desobedecesse. Então aqueles 3 homens, Daniel, é interessante que o texto não fala de Daniel. Nós sabemos o que Daniel estava, onde ele estava nesse momento. O império era muito grande. Daniel era era o segundo no reino ali. Então ele coordenava muita coisa. Isso aconteceu ali no centro do poder. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, consagrados ao Senhor, assim como Daniel, se viram na situação que ou eles permaneciam fiéis ao Senhor com coragem, o pastor Márcio falou sobre coragem aqui no início, ou eles se dobravam diante do que estava acontecendo. E é interessante porque, como eu disse, todas as autoridades ali se prostraram, sem questionar, sem protestar. Normal, o rei mandou, canetou, está tudo certo. E aqueles homens se viram, como muitos de nós nos vemos muitas vezes, só eles e Deus, mais ninguém. Nem Daniel estava ali para poder interceder por eles. E muitas vezes em nossa vida, amados, nós nos deparamos com situações que nós estamos apenas nós e Deus. E eu te garanto que se aqueles homens fossem lá e se prostrassem, talvez eles poderiam passar desapercebidos. Talvez Deus, na sua graça e misericórdia, se eles buscassem o perdão do Senhor, Deus os perdoaria. Mas eles não conheceriam o Deus vivo. Muitos de nós não conhecem, não estão conhecendo o Deus vivo, presta atenção nisso, porque não tem permanecido de pé, quando todo mundo está se prostrando. Tem uma religião, eles tinham uma religião. E como eu disse, talvez se eles se prostrassem ali, naquele momento, aquela vaidade do rei ia passar, daqui a pouco eu ia esquecer aquilo ali, ia dar um jeito. E depois vão oferecer uma oferta, clamar a Deus misericórdia, perdão, e Deus perdoa e segue a vida. Porém, eles não conheceriam o que só eles conheceram. E mais, através deles, muitos foram impactados. Através da minha vida, da sua vida, nosso lar pode ser impactado. Você crê nisso? Mas se nós nos prostrarmos, em vez de ficarmos em pé, de forma alguma isso vai acontecer. Primeiro ponto que eu quero dizer para você nessa noite é algo que você já sabe. Fazer a coisa certa nem sempre é mais fácil, mas sempre é o correto.
Infelizmente, nós somos contaminados com algo da nossa cultura, que é o jeitinho. Nós aprendemos, nós valorizamos, nós aplaudimos quem dá um jeitinho. O cara safo, o cara esperto. Quando a gente consegue dar um jeitinho e sair bem, a gente fica contente. Depois vai contar a vantagem. Mas em relação a Deus, em relação à vida, essa é uma grande mentira, porque não existe jeitinho. Uma hora a conta chega. Fala pro teu irmão, uma hora a conta chega. A conta vai chegar. Mais cedo ou mais tarde. Não é fácil. E se alguém falar que é fácil, está mentindo fazer o que é certo. Mas é necessário, amém? Segundo ponto que eu quero te falar. O vencedor, aquele homem, aquela mulher em quem nós podemos enxergar uma virtude, um atributo. A coragem. Fala comigo, coragem. O vencedor nem sempre é o melhor. Porque às vezes o melhor não teve coragem de enfrentar o desafio. Mas o vencedor é o que tem coragem. Muitas vezes o vencedor não é quem tem mais capacidade para fazer algo. Porque muitas vezes quem tem mais capacidade não teve coragem de entrar na luta. O vencedor tem uma característica, dentre várias, mas uma que não falta e é claramente vista, é a coragem. Por que Davi derrotou Golias? Porque Deus o capacitou, mas ele teve coragem de fazer o que ninguém mais fez. Haviam soldados mais capacitados que ele? Com certeza. Mas ele teve algo que os outros não tinham. E muitas vezes você está sendo derrotado porque você não tem tido coragem para se posicionar. Você tem se prostrado diante da cultura, das dificuldades, das circunstâncias. A palavra do Senhor nos diz, mais de uma vez, para termos coragem. Jesus se entregou por nós com a maior das coragens. O Espírito Santo de Deus que estava sobre ele, lhe deu coragem. Esse mesmo Espírito Santo, Paulo escreve a Timóteo nos dizendo que ele não nos dá espírito de covardia, mas de coragem. Vou dar um exemplo de coragem. Talvez você não ouviu falar sobre este homem, Shelomo Ron. Shelomo Ron. Shelomo é Salomão, mas em hebraico é Shelomo. Esse homem de 85 anos, quando os terroristas do Hamas entraram ali, começaram a assassinar e matar o pessoal no kibbutz, este homem, ele escondeu a esposa, as filhas e o neto, e aí ele teve uma ideia, que foi sentar na sala de espera, ou melhor, na sala de estar da sua casa, ficar quieto lá. Ele pensou, eles vão me ver, um senhor de idade, vão me matar, e não vão imaginar que tem mais alguém na casa. E assim ele ficou sentado, como se fosse sozinho na casa. Os homens entraram, mataram, e a sua família foi salva. Isso é coragem. Como o pastor Márcio falou aqui no início, né, que nós temos coragem para dar a vida por nossa família, dar a vida pelos nossos, ou por muito menos nós estamos permitindo que o mal tome conta dos nossos lares, das nossas vidas. Próximo princípio que eu quero te passar aqui. Homens ousados permanecem em pé. Amém? Amém? Mas não ficam parados. Homens ousados permanecem em pé, mas não ficam parados. Eu te pergunto, por que você está parado? Por que você não está fazendo o que você sabe que tem que fazer?
Por que você não está obedecendo o que o Senhor já falou para você fazer? Homens ousados ficam de pé, mas não ficam parados. Homens parados são presas fáceis. Nós falamos esses dias no culto aqui, João 3, aquele que é nascido do Espírito, ele é guiado, é direcionado pelo Espírito Santo. Que o Espírito sopra, o Senhor Jesus usou o exemplo do vento. Não sabemos de onde veio nem para onde vai. Somos guiados por ele. Estamos quase terminando mais um ano. Se Deus permitir, vamos terminar de novo mais um ano. E de novo, você está com as mesmas promessas. E de novo, você não cumpriu as suas promessas. E de novo, você vai começar um novo ano, se Deus permitir, com as mesmas promessas. E de novo, você não vai cumprir essas promessas. Quem aqui quer chegar em janeiro, fevereiro, março do ano que vem, para mim, falar, pastor, lembra aquela vez que o senhor pregou? Dia 31 de outubro? O senhor estava errado. Quem quer fazer isso? Amém. Pela tua coragem. Homens ousados permanecem em pé, mas não ficam parados. Quem está entendendo diz amém. Aqueles homens permaneceram em pé, tomaram direção, uma posição diante do rei. Eles confiavam em Deus. Uma das respostas mais interessantes, mais corajosas, mais ousadas da Bíblia é a resposta desses três homens. Nós temos algumas declarações, como quando Davi disse para Golias: você vem contra mim com espada e lança, escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ou como, por exemplo, quando Paulo escreve: tudo posso naquele que me fortalece. Ou o salmista quando escreve: com o Senhor eu salto muralhas. Mas essa declaração de chegar diante do rei e falar: ó rei, nós vamos obedecer, nós vamos servir o nosso Deus, e se o nosso Deus quiser, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, está tudo certo. Quantos de nós, muitas vezes mimizentos, porque Deus não responde alguma coisa do jeito que nós queríamos que fosse respondida, e nós queremos emburrar com Deus, emburrar com Jesus, aquele que morreu por nós na cruz. E às vezes porque a gente não entendeu o que está acontecendo, e na maioria das vezes a gente não entende o que está acontecendo, a gente quer ficar emburradinho no canto, murmurando, reclamando. Falta falar: Deus, se fosse eu faria melhor. Aqueles homens foram diretos: estamos prontos para morrer. Antes de Jesus vir ao mundo e dizer: quem quer ser meu seguidor, toma a sua cruz e siga-me, eles já tinham morrido por Deus. Se viver é lucro. Como Paulo escreveu. Paulo escreveu o que lá em Filipenses? Muitas coisas, né? Mas uma delas, ele disse: para mim o viver é Cristo, e morrer é? Diga-se comigo: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Esses homens já tinham entendido pelo poder do Senhor. Viver é Deus, morrer é lucro. Está tudo certo. Está tudo certo. Sabe, amado, que o autor de Hebreus nos diz que Jesus veio para nos libertar da escravidão, olha só, para nos libertar da escravidão do medo da morte. O medo da morte escraviza. Ainda dentro desse princípio, trago outro princípio para você. Homens ousados, eles têm uma direção. Mas sabe por que eles têm uma direção? Muitos oram pedindo uma direção para Deus. Mas você concorda comigo? Quem precisa de direção é quem está indo para algum lugar? Sim ou não? Quem está parado precisa de direção para quê?
Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra. Uma terra, quem sabe? Uma terra que te mostrarei. Ele começou a andar, confiando que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Confiando que Deus tem uma direção. Homens ousados permanecem em pé, mas não ficam parados. Não adianta ficar pedindo uma direção a Deus, meu irmão, se você está parado. Por que Deus vai te dar uma direção se você não se mexe? Pela fé, comece a andar, comece a fazer, comece a falar, comece a trabalhar, comece a agir. Amém? E Deus vai te mostrar o como, o quando. Deus vai prover o que for necessário para que você faça isso. Aqueles homens não sabiam o que ia acontecer. Você acha que aqueles homens não tiveram medo? Porque alguns acham que a coragem é a ausência de medo. Todos nós temos medo. A não ser que seja um psicopata. Doido igual o Batman, né? Todos nós temos medo. A diferença é que quem exerce a coragem domina e não é dominado pelo medo. O medo nos ajuda se for dominado. A coragem é exercer o que Deus tem para as nossas vidas, o que é certo, é fazer o que é certo, é superar o medo que todos nós temos. O medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo de perder um emprego, o medo de falir, o medo de morrer, o medo de falhar, o medo de ser alvo de zombaria, o medo de ser alvo de críticas. É superar o medo. Com certeza aqueles homens tiveram medo, mas a coragem foi maior. O desejo de fazer o que é certo superou, foi maior na vida deles. E o homem que se põe em movimento, um homem que anda, um homem que está trabalhando, ele se suja. Sim ou não? A maioria dos trabalhos não sujam, sim ou não? Talvez você tenha algum trabalho de escritório, gabinete, mas normalmente você está fazendo algum trabalho, seja em casa, vai mexer no carro, vai arrumar uma bicicleta, vai limpar o quintal, você se suja, sim ou não? E muitos não querem se sujar. Muitos não querem se desgastar. Muitos querem ficar acomodados. Tá bom aqui, tá gostoso, tem ar-condicionado, tá fresco. Por que eu vou sair do meu lugar? Por quê? Aqueles homens correram riscos. Você está disposto a correr risco pelo que é certo? Será que a nossa vida hoje é diferente daquele contexto de Sadraque, Mesaque e Abednego? Talvez você pense assim, nós não temos uma fornalha de fogo acesa aí para nos jogarem. Mas você imagina, por muito menos a gente já está, tremendo as pernas, nós nos abaixamos, nos ajoelhamos para a ideologia, essa cultura falida, que não leva a lugar nenhum, só tem levado a mais violência, mais suicídio, mais vício nas drogas, mais violência doméstica, mais confusão. A mentira que quer pegar desde de pequenininho e já pôr confusão na cabeça, para não saber o básico. Quem é? Se é menino, se é menina. É a coisa mais básica, na vida do ser humano. E nós vamos deixando, vamos nos acomodando, vamos nos encolhendo, e daqui a pouco estamos curvados.
E as trombetas, as músicas, os instrumentos estão tocando. E a gente levanta, parece que não aconteceu nada de errado, vai todo mundo para sua casa e está tudo certo. Dali a pouco vai tocar de novo, a gente vai baixando, vai nos encolhendo, baixando, se prostra. Fazendo o gosto do rei, fazendo o gosto do Deus desse século, fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos. Mas o Senhor te chamou para ser sal, para ser luz. Amém? Fala para o teu irmão, o Senhor te chamou para ser sal e ser luz. Talvez a gente não vá chegar numa posição tão drástica como eles chegaram, como muitos chegam até hoje. Porque Deus conhece a estrutura de cada um. Mas nós precisamos nos posicionar. Precisamos entender que nós, como homens, não podemos nos curvar. É uma excelente estratégia. Quando todo mundo está se curvando, fique de pé. Seja a diferença. Faça a diferença. Tem uma foto muito famosa. Você pode procurar na internet depois, de um estádio. E está tendo um discurso. Hitler está discursando. E aí, a plateia toda, um estádio assim, está todo mundo fazendo a saudação nazista. E aí tem um homem que não está fazendo. Quem já viu essa foto? Alguém já viu aqui? Depois você procura. Tem um único homem, e ele apareceu na foto. Aquela foto você destaca, né? Porque está todo mundo assim fazendo a saudação e ele não faz a saudação. E realmente ele foi um dos que resistiram ali, não concordava com aquelas ideias. É fácil quando estamos entre outros que creem como nós. Por isso que precisamos andar juntos, amém? Eu gostei muito de uma frase do Paul Cole que diz assim: a perseverança vence batalhas, amém? Seja perseverante, fala para o teu irmão, seja perseverante. A perseverança vence batalhas, mas o permanecer junto vence guerras. É melhor vencer guerra do que batalha, sim ou não? Então permaneça junto, é mais fácil. Agora, há momentos em que nós vamos estar em minoria. Não sozinhos, porque o Senhor é conosco, amém? Mas em minoria. Mas deixa eu te falar um negócio assim. Um homem de coragem já é a maioria. Fala para o teu irmão, um homem de coragem já é a maioria. Talvez é a sua fala, é o seu posicionamento que vai acender outros que pensam igual você, mas não vão ter a coragem. Mas quando você se posicionar, o outro falou, opa, peraí, eu também acho assim. Vou falar de novo, para você guardar isso no teu coração. Um homem de coragem já é a maioria. Quem aqui quer ser um homem de coragem? Amém? É fácil? De forma alguma. Por isso que Jesus, ele deixou para nós o Espírito Santo de Deus. Por isso que ele deixou para nós a palavra que nos enche de fé, que é a espada do Espírito. Então manuseie essa espada. Então encha-se do Espírito Santo. Nós cantamos aqui, eu navegarei no oceano do Espírito. Glória a Deus. Essa canção é muito linda. É uma oração. Mas isso tem que se tornar uma realidade na minha vida. Então, meus irmãos, diante das circunstâncias, das adversidades, fique de pé. Muitos de nós invertemos. Nos prostramos diante das circunstâncias, das adversidades, mas diante de Deus não nos prostramos, ficamos de pé diante de Deus, questionando, endurecido. Invertemos a situação. Quando tem que ser o contrário, devemos estar firmes contra as circunstâncias, contra este mundo, e nos prostrarmos diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Sermos queixo duro diante das circunstâncias, mas sermos obedientes diante
de Deus. Nos humilharmos diante do Senhor. Buscarmos a face do Senhor. Quantas vezes a gente inverte? Diante das circunstâncias, nos humilhamos, nos submetemos, e diante de Deus, endurecemos. Diante do que Deus está falando para nós, nós fechamos o coração. Que em nome de Jesus, cada um de nós sai daqui nesta noite com a disposição, a fé, a coragem, fazer o que é certo. E tem coisa que você já pode fazer agora. E você sabe que está errado, você sabe que tem que mudar, e você sabe que está se curvando, você sabe que está fazendo como aquela maioria, e você já pode mudar isso agora. Não deixa para amanhã, porque amanhã, quem sabe, né? Se vai chegar ou não para nós, ninguém sabe. Quem está entendendo diz amém. Glória a Deus. Fala para o teu irmão assim: fique de pé, mas não fique parado. Amém? Glória a Deus. Sabe por quê, mas nós homens nos adaptamos muito facilmente. Nós nos acomodamos. A história do tá ruim, mas tá bom. Já ouviu falar do tá ruim, mas tá bom? A gente se adapta, a gente dá um jeito. Tá ruim, podia estar melhor, mas tá bom. E vamos levando. A gente se adapta. Ah, tá bom assim. Não vamos mexer não, que fica pior. Não vamos, né? Pra quê? Isso é ruim. Isso é ruim. Deus nos deu uma capacidade de nos adaptarmos às dificuldades, mas é para superá-las. A nossa carnalidade distorce isso. E usamos essa capacidade de nos adaptar não para vencer, mas para nos acomodarmos. E ficamos acomodados. Deus te fez forte. Pena que eu não vi nenhum amém. Deus te fez forte. Você crê nisso? Só que a força tem que ser usada da forma correta. Deus te fez resistente, amém? Tanto é que você está vivo ainda. Quantas vezes você achou que não ia dar mais? Quem aqui já chegou a um ponto onde não vai dar mais? Queria abandonar, largar a mão? Então, você está aí. Você é resistente. Fala para o teu irmão, você é resistente. Mas precisamos direcionar essa resistência, essa força, essa garra, essa coragem que Deus te deu. Foi Deus que te deu. Amém? Às vezes a gente canaliza errado, canaliza para um jogo de videogame, para um esporte, para um hobby, contra o cônjuge, contra o patrão, contra o empregado, contra o vizinho. Canaliza errado, direciona errado. Essa coragem, essa capacidade, essa resiliência. Eu quero orar contigo nessa noite, em nome de Jesus. Você é um homem resistente, um homem de coragem na presença do Senhor, um homem capaz. Amém? E o que está atrapalhando